Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no nosso site, finalizando esse dia, né? Esse finalzinho de tarde, início de noite. E muito bem, você que acompanha o site deve se lembrar que algumas semanas atrás, se você não se lembra, o nosso trabalho aqui é de te recordar, que alguns supermercados lá na França iniciaram um movimento de boicote a produtos do Brasil. Dentro desses supermercados estão o Carrefour, aquele mesmo famoso, né? Pessoal de Porto Alegre manda um abraço, e o grupo Cassino, que integra aí o grupo Pão de Açúcar. Eles iniciaram então um movimento de boicote a produtos do Brasil, principalmente devido ao desmatamento, segundo eles, ligado à produção de soja. E alguns dias atrás, o governo da França, através do equivalente ao Ministério da Agricultura francesa, divulgou um planejamento de que, em alguns anos, eles querem ter autossuficiência em soja, para não depender tanto de importações de outros países, incluindo aí o Brasil. Pois bem, para falar sobre esse assunto, né, o quanto isso pode afetar a nossa produção, eu estou aqui com o Lucas Urbano. Ele é gerente global de compras de ingredientes de uma multinacional e especialista em sustentabilidade. Ele já trabalhou na França, atualmente ele está em Amsterdã, na Holanda. Lucas, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado por me acolher para poder discutir esse tema tão importante para o Brasil e tão importante para o mundo também, né? Uma boa noite para todo mundo, bom dia. No meu caso, boa noite, mas bom dia para vocês que estão acompanhando essa entrevista. Muito bem, Lucas. Vamos tentar entender, né? Dá um panorama, você que morou na França, você que acompanha essas questões de sustentabilidade, sabe que na Europa esse é um movimento rígido. A gente vê esse movimento francês, né, de boicotes, mas também a França tem internamente um programa rígido de sustentabilidade, inclusive com utilização de insumos. Na Holanda acontece a mesma coisa. Reino Unido também está com um planejamento de rastrear, né, o desmatamento, rastrear produtos. Enfim, a Europa, no geral, tem uma programação para, daqui a alguns anos, ter zerado as suas emissões de carbono. Enfim, o quanto disso pode realmente ser efetivo? Explica para a gente. Olha, eu acho que é importante, quando a gente começa a avaliar essas questões, a evolução que os países europeus estão passando quanto à sustentabilidade, com um pouco de distância para entender as questões chaves que a gente está enfrentando. Então, efetivamente, o consumidor europeu e a sociedade europeia começa a prestar um pouco mais de atenção e a enfatizar algumas questões relacionadas à sustentabilidade. Esse é um movimento que está em todos os países da Europa e está refletido em diferentes elementos, desde da questão da compra, você mencionou a parte do boicote e tudo mais. Isso também passa por alguns hábitos de consumo. A gente vê algumas tendências, por exemplo, a tendência do vegetarianismo, a tendência do consumo local. Então, toca também a parte dos hábitos de consumo e vai até a questão política também. Então, você vê uma ascensão de alguns partidos que são mais ligados à causa ambiental. Então, existe efetivamente uma intensificação das preocupações da população europeia em relação à sustentabilidade. A gente pode questionar se isso é verídico, se isso não é verídico, se isso é intenso ou não intenso, mas o fato é que a população presta mais atenção a isso, a mídia dá mais ênfase a isso, os políticos também, e, consequentemente, a parte de consumo e toda a cadeia de produção que acaba respondendo essas demandas. Então, essa é uma primeira parte que vai mudar as características e mudar as demandas que a Europa vai ter em relação aos produtos. Então, você mencionou a França, mas a gente poderia mencionar a Suécia também, que fez um boicote. Então, são expressões, são desdobramentos dessa questão de fundo mais ampla, que é a atenção que o consumidor europeu
tá trazendo para a sustentabilidade. Se a gente se pergunta como isso vai afetar o Brasil, pode se afetar de várias maneiras. O Brasil ele ainda é um player muito importante no mercado, que tem uma competitividade enorme e excelente. Se a gente reduz a questão, por exemplo, a esse debate da soja, o Brasil vai continuar sendo o principal produtor de soja do mundo. Isso não tem dúvida. A França, se dobrar, triplicar, quadriplicar a produção, ainda não vai fazer frente à produção que a gente tem no Mato Grosso, por exemplo. Mas a imagem que a soja brasileira vai ter, isso sim vai mudar. Então, o que o Brasil precisa entender, o que a gente precisa entender também, é que não basta só ter um bom preço, como todo produto, como você, como os nossos ouvintes, os espectadores estão vendo. Não basta você ter só um bom produto na sua loja, no seu comércio. É também a imagem, a marca que o seu produto tem. O que a gente está discutindo aqui é muito mais qual é a marca do agronegócio brasileiro, qual é a marca que o agronegócio brasileiro quer portar em frente aos consumidores europeus. E é exatamente com relação a essa questão, né, de como nos mostramos como marca e como o Ministério da Agricultura da Francesa está encarando esse ponto, né? Eles defendem, o Ministério defende que a intenção é aumentar a produção de proteína vegetal, no caso, né? A soja seria apenas um carro-chefe aí, mas a intenção não é exatamente com relação à soja, mas sim com todas as proteínas vegetais, tendo a soja como um carro-chefe, um aumento de 40%. Mas isso, se você for levar em consideração, né, não parece um planejamento estratégico um tanto quanto dúbio, ao mesmo tempo que eles criticam a nossa produção de soja no Cerrado, porque o principal foco de críticas é o Cerrado, mas, por outro lado, eles tomam assim, né, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, parece. Vamos implementar soja aqui, a gente tira a canola. Onde que se plantaria essa soja? No caso lá na França, tem espaço para isso? Vamos entender esse ponto, né? No lado da produção. É viável? Olha, a gente precisa avaliar essa questão, como eu disse, com um pouco mais de distância e ter uma perspectiva também um pouco mais ampla quanto a essa estratégia de segurança alimentar. Esse debate não é novo, tá? Então, esse debate, os primeiros trabalhos que surgiram em relação à segurança alimentar, principalmente ao acesso a proteínas, datam lá de 2012, 2013. Teve o ministro Lefour, que é um ministro importante aqui da agricultura, que esteve envolvido na COP20, na COP de Paris, que ele já propunha um debate em relação à segurança alimentar e o acesso à proteína. Então, eu tive acesso a esse paper, tive a chance de estar na COP de Paris com eles e entender um pouco esse debate. Então, existe sim uma questão de fundo de segurança alimentar importante para a França, que ela vem debatendo, e como você disse, se estende, e a questão aqui, eles fazem muita questão de posicionar isso em relação a proteínas, não somente a soja. A soja, efetivamente, é a proteína mais competitiva, né? Então, por isso que a gente acaba tendo um foco muito importante. Nos últimos meses, em relação à pandemia, e quando a gente começou a perceber a dependência que os países têm em relação às cadeias globais de suprimento, no caso da soja, isso mudou muito a perspectiva de controle que os governos querem ter em relação às cadeias de suprimento. Então, com esse risco, as turbulências que a gente teve, por exemplo, para receber os suprimentos de outros países, os governos todos lançaram estratégias para ter um pouco mais de controle sobre insumos críticos. No caso, veio a soja. E na França, eu acho que tem um elemento adicional, que é o macronismo, que tem toda uma pegada ambiental muito forte, essa posição de ser duro e de mostrar que eles têm um compromisso com sustentabilidade. Então, isso acabou enfatizando. Nas declarações, por exemplo, do ministro da Agricultura francesa essa semana, quando falava, ele cita o Brasil. E ele usa algumas palavras que são, no caso brasileiro, a tradução não seria, vamos dizer, tão enfática como no Brasil, mas ele diz, é uma aberração comprar soja do Brasil, é uma aberração a gente comprar, ter tanta dependência. Eles dependem 50% da soja ou da proteína deles vem da América do Sul.
Então, são questões de fundo muito importantes. Do ponto de vista prático, eu acho que é importante a gente também lembrar um pouco por que o Brasil é essa potência agrícola. Tem muito a ver com as técnicas, tem muito a ver com o insumo, tem muito a ver com a história da Embrapa, por exemplo, que acabou desenvolvendo o agronegócio brasileiro, ajudando a desenvolver o agronegócio. Então, se você me pergunta, é possível eles aumentarem 40% a produção a área plantada deles? Ou a produção deles? É possível. A França tem muita área degradada, a França tem muito espaço para poder crescer. A França é uma potência agrícola europeia. E se você olhar um pouco a repartição dos investimentos, eles falam em 100 milhões de euros, né, de investimento. Cerca de 25% desse investimento vai para pesquisa e desenvolvimento. Então, eles, em algum modo, estão quase que copiando uma Embrapa, vamos dizer assim, para tentar aumentar a produtividade e minimizar a dependência. Então, essas são questões de fundos importantes. Eu acredito que a França tem justificativas razoáveis para fazer um programa como esse. Justificativas razoáveis são: preciso ter menos dependência, preciso ter um pouco mais de autonomia, preciso promover a agricultura francesa e, ao mesmo tempo, tem uma resposta para algumas demandas internas e demandas eleitorais também, demandas políticas que são naturais. Agora, a gente, no Brasil, precisa entender quais são os sinais que a gente passa também. De novo, volto ao meu ponto. Qual é a marca do agronegócio brasileiro? O agronegócio brasileiro, eu lembro na COP de Paris, foi aplaudido. O agronegócio brasileiro, eu lembro do Pedro Tax, que era, no caso, governador do Mato Grosso, na época da COP de Paris, apresentou o Plano Mato Grosso Verde, e eu estava nessa reunião na Champs-Élysées, e ele foi aplaudido pelas ONGs europeias pela proposição, que é a ideia de dobrar a produção do Mato Grosso, se eu não me engano, sem derrubar nenhuma árvore. Essa era uma marca interessante e importante, mas não é a marca que a gente tem deixado hoje em dia. Então, está aí um pouco a reflexão que a gente tem que se colocar. Qual é a marca do nosso produto? Não só o preço, mas qual é a marca que a gente carrega. E a França está tentando se proteger com razões justificáveis. A gente pode debater se é certo ou não, mas são justificáveis do ponto de vista francês. Ainda com relação a isso, vamos levar aqui a um processo extremo, né? Vamos levar em consideração que a nossa demonstração de agronegócio para o mercado externo ainda continue não sendo bem aceito nos outros países, os outros países continuem esse processo de inversão da globalização, né? Essas questões de promover mais as economias regionais em detrimento dessa globalização das commodities, principalmente. Vamos levar em consideração que o bloco europeu consiga ser autossustentável, levando esses planejamentos para 2030, né, que é o desejado, ou até 2050 ali. O planejamento europeu é esse, né, visando 2030, 2050, essa autossustentabilidade, esse zeramento nas emissões de carbono. Vamos levar em consideração que eles consigam seguir esses planos e acabem sendo autossustentáveis a ponto de não precisar mais do Brasil, inclusive em questões de agricultura, né? O que levaria isso, o que o Brasil precisa fazer, não para evitar esse processo, porque a Europa vai ser independente no processo, mas de ainda ter o seu pé no mercado europeu de uma forma benéfica e cooperativa, né, entre os dois blocos, que afinal é a intenção, né, Mercosul e União Europeia é esse. Eu acho que assim, esse cenário, acho que a gente, quando avalia um cenário como esse, e obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta realmente muito interessante que nos faz pensar, a gente tem que entender quais seriam as grandes questões que nos levariam a esse cenário, né? Um cenário de realmente de exclusão do agronegócio brasileiro. É um cenário extremo, particularmente acho que não é um cenário possível, mas vale a provocação para a gente refletir. Num cenário de exclusão extrema, seria consequência, por exemplo, de uma marca de agronegócio brasileira que seria uma marca praticamente onde só importa o preço. Um mercado, por exemplo, extremamente comoditizado,
Um mercado onde não me importa como a soja foi produzida, não me importa quem produziu a soja, em quais condições, me importa é o preço. E, de alguma maneira, esse é o mercado que acontece. O que vai acontecer é uma disputa, e aí tem várias teorias de mercado que vão endossar isso, mas tem vários pensadores que vão colocar como Porter e tudo mais, é uma disputa, é uma competição, é uma race to the bottom que a gente fala, que é uma competição pelo preço. Então o Brasil, se continuar nessa trajetória, vai competir com quem? Vai competir com os países da África, por exemplo, que estão recebendo investimentos chineses, que estão recebendo treinamento, que estão conseguindo ganhar em produtividade. A África é o Brasil de 70 anos atrás, onde nosso agronegócio não era tão pulsante como é hoje e que vai se tornar. Agora, queremos competir com a África pelo preço ou queremos ter um agronegócio que tenha uma marca mais forte, um agronegócio com um pouco mais de valor agregado, que possa trazer dividendos para o Brasil e que possa trazer tecnologia e tudo mais para o Brasil? Será que talvez a gente deveria pensar em realmente enfatizar a parte de sustentabilidade para ser tomado pelos europeus como um país com produção sustentável? É uma pergunta, talvez seja importante refletir quanto a isso. Será que ao invés de competir para expandir minha produção a qualquer custo ambiental e a custo econômico também, não seria mais válido tentar trazer um pouco mais de valor agregado? O Brasil é o maior exportador de soja. O Brasil não é o maior exportador de ração animal. É a Holanda, que compra a soja do Brasil e processa aqui. Então, existem questões chaves que poderiam nos levar a esse cenário. E, para mim, eu identifico que é realmente qual é a imagem que a gente está passando. É um fator importante, não o mais crítico. O segundo elemento, para mim, é o investimento que a gente tem no desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma segunda onda verde, que a gente fala da agricultura da primeira onda verde, mas uma segunda onda verde, onde eu produzo com eficácia, eficiência e sustentabilidade e qualidade e preço competitivo, que dá para fazer, a gente já fez. E um terceiro elemento, que é ter um planejamento estratégico para o agronegócio brasileiro que não se limite à produção no chão da fazenda, que discuta as cadeias, que discuta a cadeia de suprimento, a circularidade, os investimentos em tecnologia, para a gente trazer um pouco mais de valor agregado. Então, é uma discussão interessante, é um cenário que o Brasil deveria considerar. No caso, se a gente for ao extremo, competiríamos com quem? Que tipo de agricultura que a gente quer ter? E são questões realmente pertinentes. E aí, para a gente entender o outro lado, né, o lado do consumidor. De repente, o Uhum, consumidor, por exemplo, desses supermercados que já estão iniciando os boicotes, ou o uhum, consumidor aceita o boicote, ele faz parte do boicote, ele chega no supermercado, tem aquele costume de comprar determinadas marcas, determinados produtos, e de repente não vê mais esse tipo de produto na prateleira. Eu pergunto isso porque eu uhum, vi um comercial recentemente produzido na Alemanha, que eles fazem exatamente essa previsão, né? Eles fazem uma ação como se o supermercado lá na Alemanha não tivesse mais nenhum produto importado, apenas produtos oriundos da uhum. região ali, e aí falta opção para os clientes que acabam se É. incomodando ali. Isso é apenas um jogo de comercial, ou na realidade os consumidores ficam incomodados se faltar determinados produtos nas prateleiras? Não ficam, definitivamente. Eu acho que é importante a gente entender que as questões ligadas ao consumo, ao agronegócio e tudo mais são questões muito complexas. E a gente nunca vai ter um cenário entre um e zero, um cenário binário. Ou temos um supermercado que tem produtos diversificados, ou não temos nenhum cenário. Não, isso não vai acontecer nem na cabeça do consumidor, isso é um cenário possível. O consumidor ele vai sempre ser dilemático, ele vai sempre ter atitudes mais e menos sustentáveis, ele vai sempre ter incoerências dentro do seu consumo. Isso é natural, todo mundo faz isso, e a mesma pessoa varia, e eu lido muito com consumidores aqui, a mesma pessoa varia no final de semana ou dentro da semana. No final de semana você quer ser a gente fala aqui na França, ser um pouco mais gourmet. Então, você quer ter uma carninha diferente para o seu churrasco, quer fazer uma cozinha para os seus amigos, você se preocupa, por exemplo, em comprar a picanha que vem de um lugar específico.
durante a semana você vai comer a sua carne normal, que você nem perguntou de onde está vindo. Então, assim, é muito mais complexo do que essa visão binária. Mas o que a gente precisa entender, de novo, são os motivadores de consumo e os motivadores de crescimento, que efetivamente estão ligados a isso. Os supermercados não estão fazendo boicote se eles não tivessem identificado que os seus consumidores estariam interessados em suportar essa decisão, seja do ponto de vista de marketing, que, de novo, é justo, hein? A gente tem que entender que é justo, faz parte da construção da marca, ou tenha realmente um poder de compra. E a gente identifica que marcas, por exemplo, com a produção local, na França eles têm o Label Rouge, são de produtos franceses, que isso vende mais, de verdade. E mais pessoas, e dentro do plano, eu acho que foi na entrevista que o ministro da Agricultura deu para o Le Figaro, e ele explica que faz parte também da discussão sobre o perfil nutricional dos alimentos franceses e o portfólio de produtos que eles estão oferecendo para os consumidores franceses. Tem uma conexão com o consumo importante. Então, respondendo a sua pergunta de forma um pouco mais objetiva, o supermercado francês, o supermercado alemão, pode viver sem os produtos internacionais? A resposta é não. A segunda parte é não, mas ter uma posição forte em relação à produção local, aos produtos sustentáveis é importante para a marca e para a relevância desse retailer que tá jogando. Então, a gente vai viver com esse dilema. E, novamente, é uma escolha que a gente faz como agronegócio no Brasil. Muito bem. E por última pergunta, a última pergunta que eu tenho para fazer para você é que, assim, teve uma operação da Polícia Federal aqui no Brasil recentemente que identificou que madeiras estão indo para a Europa de maneira ilegal. E olha que ironia, um dos países que levam, né, de maneira ilegal é a própria França. Seria um caso de o sujo falando do mal lavado? Olha, eu acho que seria o caso das empresas sujas falando das empresas mal lavadas. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a, a proposta que o Brasil teve, essa investigação, é muito interessante. É excelente o trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal de fazer esse rastreamento. O que a gente precisa entender é a forma com que a gente vai atuar em relação a isso. Não são os governos comprando. Talvez a gente descubra que são os governos comprando, mas me parece, pelo que eu li, eu não tive acesso a tudo, que são as empresas comprando. As empresas deveriam ser punidas. E os governos que dão licença para essas empresas também implicados na discussão para que se coíba, que a gente tenha parcerias entre o Brasil, entre a França e todo mundo. Então, porque efetivamente também seria, vamos dizer que o governo brasileiro está incentivando? Não, são empresas brasileiras que estão fazendo mau uso das licenças e tudo mais. Então, os governos têm que ser implicados, têm que ter a responsabilidade de ajudar nas investigações, e a gente tem que trabalhar com empresas profissionais e tirar quem não está participando do mercado. Porque, afinal das contas, o setor madeireiro brasileiro legal também é um setor importante, que não deveria ser punido por uma meia dúzia de madeireiros ilegais. Novamente, vai aí uma reflexão. Qual é a marca do agronegócio brasileiro? E o agronegócio inclui as madeireiras também, todo mundo. Então, a marca do agronegócio brasileiro vinha sendo construída de maneira muito positiva. Não vou me esquecer, novamente cito, o Brasil ser aplaudido dentro da COP21. O agronegócio brasileiro, porque o governo brasileiro daquele momento não foi aplaudido, mas o agronegócio brasileiro foi aplaudido pelos os compromissos que tem. Agora, queremos ter um agronegócio marcado, pichado por esse tipo de problema? Eu acho que não. Não é uma opinião pessoal. Acho que não é uma boa marca para ninguém carregar. Gostaria de ter uma marca que seja, por exemplo, em relação à sustentabilidade, à produtividade, a empregos, à geração de renda. E a marca é uma questão de construção. E temos que fazer as nossas escolhas. Enfim, temos um longo caminho pela frente. Né? A gente Sem que dúvida. é de dentro do agronegócio, a gente sabe, conhece o nosso potencial, só precisa ajustar aí
essas questões de diálogo, né? Não adianta ficar Exatamente. também jogando pedra um na casa do outro, que é como a gente falou aqui, Não, né? Chega um momento que é o sujo falando do mal lavado, não leva a lugar nenhum. Vamos entender porque exatamente. a Europa está querendo fazer, já está fazendo, e o planejamento é para daqui 9 anos, não é 10, É, porque 2020 já é, acabou, já estamos em quase exato, 2021 e o planejamento é para 2030. Vamos se mexer. E Lucas exatamente. Urbano, muito obrigado pelas suas Obrigado. informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço. Uma boa noite, um bom final de dia para vocês e quando precisar, conta comigo para contribuir. Eu sou muito otimista com o agronegócio brasileiro. Acho que é uma potência. O que a gente tem pela frente é incrível. Realmente, como você bem disse, é questão de ajustar, de pensar e ter um pouco mais de planejamento, de se entender como a gente quer ser visto, como a gente quer vender e como a gente quer se posicionar. Não é questão só de preço, não é qualquer custo, a coisa tem que ser um pouco mais, no longo prazo, uma construção mais coerente. Muito obrigado pela oportunidade e pelas boas questões. Muito obrigado. E você que nos acompanha, lembre-se, né? Se alguma coisa que essa quarentena nos ensinou é que a gente vai ter que olhar mais para a segurança alimentar, que é o que o Lucas salientou ao longo da entrevista. Segurança alimentar, de uma forma ou de outra, todos os países estão mais preocupados com isso, em terem mais autonomia, em terem mais autossuficiência nos seus alimentos, para acabar não tendo que ficar dependendo tanto um do outro, né, nas questões de importação. Temos que ficar de olho, isso é uma questão séria, cada vez mais presente no nosso dia a dia aqui no agronegócio, e vamos ter que ter mais diálogo com os consumidores, vamos ter que nos aproximar cada vez mais deles para entender e oferecer produtos melhores, mais bem aceitos, né? Afinal de contas, é o consumidor que paga a conta dos produtores rurais. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Uma boa noite para todos, vamos finalizando aqui o nosso dia. Lembre-se de nos seguir em todas as redes sociais e você que está assistindo pelo YouTube, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber sempre notificações quando uma nova entrevista, um novo vídeo entra no ar aqui no canal do Notícias Agrícolas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.